6h51, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Vamos direto para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Micaele Cevalho. Elas também estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Olha, ontem um dia bem importante aí, bem movimentado da política brasileira, né? Renan Calheiros foi afastado, né, da presidência do Senado. É verdade. Olha, a decisão foi do ministro Marco Aurélio Mello, que aí suspendeu do Supremo Tribunal Federal, aliás, né, que concedeu essa medida liminar que acabou afastando aí o presidente do Senado. Isso aconteceu apenas um dia depois aí do presidente do Senado ser alvo de protestos em todo o país, porque, de acordo aí com o olhar da população, né, ele apoiou projetos que ameaçam a Operação Lava Jato. A gente está vendo aí um desenrolar da política em que políticos importantes são afastados, um momento muito importante que a gente está vivendo hoje. Vamos só relembrar aqui quem assume nesse caso, né? O vice-presidente aí assume o cargo, que é o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que seria ali justamente um político contrário, né, às opiniões do presidente afastado. Olha, e essa não é a única determinação e único projeto aí, a única decisão que corre contra o presidente do Senado. O procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, também pediu ao Supremo, no final da tarde de ontem, o afastamento de Renan Calheiros, até porque, olha só, ele vê como um substituto aí do presidente da República e ele não poderia estar envolvido em situações como essa. Dani, realmente um momento complicado, né? Complicado, mas a gente vê que a justiça está sendo feita, né? A população está sendo favorável com tudo isso, quer mesmo que essas situações venham à tona e que esses políticos que podem ter ou que são acusados de algum tipo de envolvimento com falcatrua ou com desvio de dinheiro público sejam afastados dessa situação, né? E agora existe aí também uma outra guerra política, tem gente já defendendo a manutenção do Renan Calheiros pelo fato justamente do vice dele ser Jorge Viana, da base do PT, né? Jorge Viana e o irmão dele, o Tião Viana, se revezam aí, às vezes um é senador, o outro é governador do Acre e tudo. Eles estão desde o primeiro momento ali do PT, da formação do PT, formam uma base bastante importante, então teríamos com afastamento, já temos, né, com o fato do afastamento do Renan Calheiros, o Jorge Viana, da base do PT, uma das grandes defensores da manutenção da presidente Dilma à época, inclusive à frente do Senado. Então, tem gente que acha que pode derrubar, eliminar, né, na verdade, esse julgamento que retirou o Renan Calheiros, ele pode também ter um outro entendimento dos outros ministros e cair a qualquer momento. Não é algo definitivo, não é isso? É uma medida liminar provisória, por isso pode cair a qualquer momento. A gente já foi anunciado ontem, principalmente pela imprensa, que é muito provável que o próprio Renan Calheiros recorra dessa decisão hoje, porque ele não concorda com isso. Ele já deu depoimentos dizendo que isso não acontece, que ele acha constrangedora essa situação e de que não é correta, não é justa com ele. Ele quer sim permanecer no cargo. Mas não sei se vai conseguir não ali, porque ele está na linha sucessória e ele, como indiciado, como réu, não pode aí assumir a presidência da República, uma vez que não temos vice-presidente da República, que o próprio Michel Temer já o era e assumiu a presidência. Então, na linha sucessória, automaticamente ele assumiria no caso de ausência do presidente Michel Temer, o que não pode acontecer ele sendo réu de um caso. Enfim, vamos acompanhando. O fato é que o Temer provavelmente não vai querer se afastar tão cedo aí do Brasil enquanto essa polêmica não é resolvida, porque não vai querer colocar o Jorge Viana como presidente da República, ele que, como eu falei, é da base do PT. Vamos mudar de assunto. A proposta da reforma da Previdência estimula aí uma idade mínima de aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres. Vai para votação hoje no Senado, Adriane. É isso, o projeto vai ser encaminhado para o Congresso agora nessa terça-feira e isso rende muita polêmica, está rendendo já há algum tempo, porque é uma reforma que é necessária, mas ao mesmo tempo ela pode
punir diretamente o trabalhador que passa a vida toda ali ralando, pagando as suas contribuições e agora tem às vezes o sonho, a necessidade de aposentadoria cada vez mais adiados. O projeto prevê que a aposentadoria aconteça com a idade mínima de 65 anos. De acordo com a proposta do Congresso, essa é uma idade que seria normal. Hoje, a média de aposentadorias do Brasil é na idade de 58 anos, é uma das menores do mundo, e no restante do mundo, quando se calcula uma média, a idade é de 64,2, a média de idade para iniciar a aposentadoria. E tem duas principais justificativas do governo federal para que essa reforma aconteça. Uma é a natalidade e a outra é o envelhecimento. A população tem tido uma qualidade de vida melhor e tem envelhecido mais. Há um tempo atrás, né, lá na década de 40 e 50, as pessoas que se aposentavam, elas não viviam muito tempo, então elas usufruíam desse benefício por um curto período de tempo, e também as famílias tinham muitos filhos. Hoje as famílias têm 1, 2 filhos, então a população jovem está cada vez menor, e é a população jovem que acaba pagando a aposentadoria das pessoas idosas ou das pessoas que têm benefícios por invalidez ou algo do tipo. Hoje, o Brasil paga 34 bilhões de reais em aposentadorias, são 29 milhões de beneficiários. Então, por conta disso, a gente já sabe que o INSS está fazendo uma contagem, né, uma nova avaliação dos casos de invalidez para verificar se há fraude ou não. E agora o governo federal apresenta essa proposta para tentar mudar esse processo ali, né, de conceder esse benefício de aposentadoria. E uma das justificativas também é que em 2060, se a gente continuar como está hoje nesse atual regime, hoje a população idosa é de 10 para uma pessoa jovem. Aliás, de 10 pessoas jovens para uma pessoa idosa. Em 2060, se continuar com os cálculos aí do IBGE, com a perspectiva de vida da população brasileira, vai ser de um idoso a cada 3 pessoas jovens. Então, isso vai causar um déficit grande. Já existe um déficit hoje e aí não teria como pagar todas essas contribuições. A previsão aí do ministro da Casa Civil é que em 2024 todo o orçamento já seria para pagar folha das pessoas que estão em exercício e das pessoas que estão aposentadas, e por isso há essa proposta que começa a tramitar. Essas discussões já acontecem há bastante tempo e agora começa a tramitar no Congresso Nacional, vai gerar bastante polêmica, principalmente para as pessoas que já estavam calculando, né, com quanto tempo iriam se aposentar, que essa questão da aposentadoria é muito delicada, porque você mantém um padrão de vida e quando chega na aposentadoria desce drasticamente, né? Hoje é cerca de R$ 5.000 o salário máximo de aposentadoria. Então isso causa um impacto na vida muito grande, né? E na terceira idade, as pessoas já têm mais problemas de saúde, o plano de saúde é caríssimo, é muito mais alto do que uma pessoa jovem, então os custos de vida acabam sendo muito maiores. Quem está fora aí desse plano são os militares, eles vão ter um plano específico para eles de previdência e também vão definir uma contribuição mínima para os trabalhadores rurais, né, que normalmente trabalham por conta própria, trabalham dentro dos seus sítios, das suas áreas, dentro das suas próprias propriedades, e aí vão ter também uma contribuição que vai ser definida. Já o cálculo, né, de quanto tempo vai ser feito de contribuição e de idade para se aposentar ainda está sendo discutido e deve passar por algumas mudanças, mas a proposta do governo é que a idade mínima seja 65 anos. O nosso país envelheceu, né? E os benefícios têm que ser modificados, senão vai causar realmente o caos. Já estamos, né? As pessoas os especialistas mais pessimistas dizem que já estamos aí na beira de um colapso previdenciário, por isso essa discussão está sendo aí apressada, né? E é exatamente o que você falou, é um momento da vida em que diminuem as receitas, passa a se ganhar menos e aumenta a despesa com remédios, com, às vezes, internação, enfim. É uma equação aí difícil de ser feita, mas o fato é que tem que ser feito refeito esse cálculo, e aí a alternativa para muitos trabalhadores, infelizmente não para a maioria da população, é realmente a previdência privada, muita gente correndo aí para os bancos, tentando já desde cedo, especialistas inclusive dizem que ali entre 38 e 40 anos seria o momento ideal para já começar a ir pensando aí numa aposentadoria que pode complementar essa
aposentadoria da Previdência. Vamos mudar de assunto. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus decidiram não aumentar seu próprio salário para o ano que vem. Olha só, atualmente o ganho é de R$ 15 mil por mês e os integrantes aí da casa consideraram o aumento para R$ 18 mil por mês. Chegaram a fazer essa discussão, mas ela não foi aprovada, não é isso? Isso, né? Uma boa notícia, né? E levando em consideração o atual momento econômico. E foi justamente isso que as lideranças dos partidos políticos que compõem a Câmara Municipal de Manaus levaram em consideração para decidir pelo não reajuste. O que acontece na Câmara? A cada nova legislatura, eles podem reajustar o salário e levam em consideração a simetria, né? Os reajustes que acontecem na Câmara dos Deputados, no Senado, e aí eles podiam aumentar até 20%. Se aumentasse, chegaria a 18 mil. Hoje, os 41 vereadores que a gente tem na Câmara recebem cada um cerca de 15 mil reais. Se acontecesse o reajuste, o impacto na folha chegaria a quase 8 milhões de reais no próximo mandato deles, que vai de 2017 a 2020. Então, ontem, a liderança, ali junto com o presidente da Câmara, Wilker Barreto, eles decidiram que não irão reajustar os seus salários, vão manter ali nos 15 mil reais, que hoje já recebem, alegando que o momento é delicado, econômico, e que pela queda na arrecadação, que consequentemente há uma queda na Câmara. Se o município arrecada menos, esse repasse que é feito para as casas legislativas também diminui. Hoje a Câmara Municipal recebe 4,5% do que é arrecadado pelo município, por Manaus. Então, aí como há uma queda, ano passado a queda de arrecadação chegou a quase 5% em relação a 2015 para 2016, a queda foi de 4,5%, então por isso eles decidiram manter esses salários e ainda fizeram uma pressão, que não adianta só o parlamento fazer isso, é importante o próprio executivo cortar na carne e o judiciário também. Obrigada, Adriane Diniz, Micaele, até daqui a pouquinho. Ótima terça para quem acompanha a gente agora pela rádio, né? Está se deslocando aí para o trabalho, ainda levando o filho na escola. As pessoas da escola pública, os alunos da escola pública ainda estão em aula essa semana. Escola particular já difícil, né? Só quem ficou aí para recuperação. Mas para quem está acompanhando a gente pelo rádio, ótima terça e a gente volta daqui a pouco a falar com vocês. Até já. Até já. Tchau. Agora eu tenho um recado para as mulheres. A Associação Brasileira de Educadores Financeiros vai ministrar hoje uma palestra gratuita sobre educação financeira. A atividade é voltada ao público feminino e deve reunir aí uma série de orientações para as mulheres que buscam equilíbrio nas suas finanças. Sobre esse assunto eu falo agora com a Thea Morel, falo ao vivo com a Thea, não é isso? Thea, bom dia. Onde é que vai acontecer essa palestra? Já dá algumas dicas aí, alguns conselhos, Thea, para a gente, que assuntos vão ser abordados lá. Bom dia, Dani. Essa palestra vai acontecer na Sala de Cinema Silvino Santos, que fica na Câmara Municipal de Manaus, a partir de 11 horas da manhã. E tem dicas, sim, muito valiosas para as mulheres, mas quem vai falar para a gente sobre isso é a Glauce Galúcio, que é palestrante do evento. Bom dia, Glauce. Glauce, Daniela perguntou aí algumas dicas, vê se a gente pode adiantar alguma coisa para essas mulheres aí terem um equilíbrio financeiro melhor. Bom dia a todos. A importância da educação financeira na vida das mulheres é fantástica, porque nós administramos os recursos que entram na nossa família, seja indo ao supermercado, seja comprando medicamentos, seja pagando a escola das crianças. Em todas essas questões, a mulher está sempre muito ligada e administrando os recursos da família. E o que elas precisam saber para manter esse equilíbrio? Sim. Elas precisam de coisas bem básicas. Nós, mulheres, precisamos administrar nossos recursos e canalizando os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. A partir do momento que você se planeja, você pode conseguir esse equilíbrio? Sim, é possível sim. Apenas nós nos planejarmos, nos conscientizarmos que temos que evitar o consumismo. Nós, mulheres, somos extremamente consumistas, mas o sonho é um antídoto para a diminuição desse consumismo. Quer dizer, se você tiver uma meta, você consegue. Agora me fala, como é que vocês conseguiram, de onde você tirou todos esses conceitos para poder montar a palestra de hoje, que é voltada para as mulheres? A palestra de hoje, ela tem como título Eu Mereço Ter Dinheiro. Ela é uma das obras do Reinaldo Domingos, doutor em Educação Financeira, do qual traz uma abordagem bem lúdica para nós mulheres, a importância de como nós podemos administrar nosso dinheiro para ter uma vida sustentável.
financeiramente. E isso também sem depender muito dos homens, né, Glaucia? E isso, mas não apenas depender dos homens, Teia, mas nós administramos o dinheiro de toda a família, né? Do marido, dos filhos, tudo acaba saindo das mãos das mulheres, nós mulheres. E conta para mim, hoje a partir de 11 horas, como é que as pessoas podem fazer? São só mulheres realmente que podem participar ou está aberto também para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre educação financeira? Sim, a palestra hoje é às 11 horas da manhã na Câmara Municipal de Manaus e ela é voltada para um público feminino, mas está aberta a todo aquele que quer saber mais sobre a educação financeira e a possibilidade de realizar os seus sonhos. Muito obrigada, Glaucia. Olha aí, Dani, dica importantíssima. Desde que você tenha ali uma meta, um objetivo, que você se organize um pouquinho, planeje melhor esse objetivo, você pode conseguir obter aí o seu equilíbrio financeiro. E isso para as mulheres é muito importante, porque a gente gasta muito, viu, Dani? Ou compra realmente com os olhos no que precisa, né? Como tem aquele velho ditado, às vezes compra o que não precisa com dinheiro que não tem, mas infelizmente é um costume nosso que a gente é obrigação também como mãe mudar nos nossos filhos. O Reinaldo Domingos, autor do livro que ela mostrou, inclusive já teve aqui no nosso sofá, numa entrevista interessantíssima, dizendo justamente isso. A gente começa a se educar também, educando os nossos filhos para ter cidadãos mais conscientes aí, só comprar o que for necessário de fato. Obrigada, até daqui a pouco eu volto com você. Até já. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação na nossa cidade ao vivo, direto lá de cima do RC Coop. Vamos pegar essa carona com Walter Cardoso. Bom dia, Walter. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Já estamos aqui a bordo do RC Coop, mostrando as imagens de mais um dia muito bonito em Manaus. Um dia aqui parcialmente coberto, muitas nuvens, mas o céu azulzinho, olha. Olha, conta pra gente aí, o pessoal dos caracteres já colocou inclusive aí as informações que você vai dar de clima, já estão no nosso vídeo, então vamos lá, Walter. Então, Dani, temperatura de 25 graus nessa manhã, uma sensação térmica de 27, possibilidade de chuva mais uma vez é alta, 60%, e a máxima de 34 graus. Esse cenário que nós estamos vendo agora, de muitas nuvens, deve permanecer por toda a manhã. A tendência é que à tarde e à noite aconteçam algumas pancadas de chuva, mas nada muito forte não, nada para assustar aí as pessoas de casa. Então, quem pretende sair até a hora do almoço pode ficar mais tranquilo, segundo o Walter não, segundo os meteorologistas, né? Pode ficar um pouco mais tranquilo, mas se você pretende sair de casa pela parte da tarde, já tem um pouco mais de cuidado aí, leve a sombrinha, o guarda-chuva, porque deve chover dos meados da tarde para o início da noite na cidade de Manaus. Já estão muitas nuvens, mas elas estão bastante altas. A gente vê que o RC Coop aí está numa altura bastante significativa e as nuvens ainda bem acima, né? Às vezes a gente nessa altura já está aí passando por nuvens, não é o caso da manhã dessa terça-feira. Walter, a gente sobrevoa nesse momento que ponto da cidade? Oi, Dani, nós voltamos aqui à rotatória do Coroado, depois de todo aquele caos que nós mostramos ontem. O cenário é surpreendente. Trânsito completamente liberado aqui há poucos minutos, como a gente nota, nem mesmo o famoso encontrão aqui registra problemas hoje. Principalmente se a gente comparar com ontem, o cenário aqui digamos assim, maravilhoso, porque não existe qualquer retenção, principalmente de quem é na Avenida das Torres. Então, a dica, a grande mensagem do dia é: se você puder, se der para pegar a Avenida das Torres, o caminho está completamente livre hoje. Se você mora aí na Zona Leste, pode pegar tranquilamente a Cosme Ferreira. Ontem não dava de jeito nenhum, a gente teve que mostrar aquele caminho alternativo mesmo lá pela Grande Circular, o Tasmiri Grande Circular, para quem ia para o distrito ou para o centro da cidade via distrito. Hoje não, ao contrário, Cosme Ferreira completamente desobstruída, nada que explique, né? São 7h10 da manhã, normalmente seria um horário de rush, que bom, você pode sair de casa até um pouco mais tarde, se programar para isso. E incrível realmente, como você disse, eu vou frisar aqui, o encontrão ali com a Avenida das Torres completamente desobstruído. Sendo assim, imagino eu que o viaduto Gilberto Mestrinho também está bastante tranquilo, né? Isso, o único ponto congestionado é a Avenida General Rodrigo Otávio, aqui nesse sentido, em direção ao UFAM. Nós mostramos agora que existe uma lentidão desde a alça superior, tanto também na alça inferior do viaduto
mas nos outros sentidos, tanto de quem vem da Avenida das Torres, de quem vem da Alameda Cosme Ferreira, André Araújo, V8, trânsito completamente livre. O único ponto que registra congestionamento nessa manhã é a saída, que é a entrada, na verdade, da Avenida General Rodrigo Otávio, justamente pelo movimento até a entrada da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Após esse trecho, o trânsito segue com muita tranquilidade. Para quem vai seguir ali pelo Japim, o trânsito até melhora, mas até a UFAM realmente um trânsito bastante complicado aqui na General Rodrigo Otávio. Tem que ter um pouco de paciência, tanto quem vem aqui da Cosme Ferreira, faz aí esse retorno, essa meia-lua na bola, debaixo do viaduto Gilberto Mestrinho, tem que ter um pouquinho de paciência, quanto quem vem ali também do V8, né, da Efigênio Salles, e vai passar reto em direção ao distrito. Passando esse pedacinho entre a rotatória e a entrada da UFAM, o trânsito volta a ficar tranquilo na direção do Japim. Obrigada, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho te chamo de novo. Até já. E o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, que fica ali na Cidade Nova 2, está completando 9 anos de existência. O centro é conhecido pelas atividades culturais que desenvolve e preparou aí uma programação bem especial para comemorar a data. Quem tem as informações para a gente é o Emanuel Cardoso, com quem eu volto a falar ao vivo. Não é isso, Emanuel? Conta para a gente quais as atividades estão sendo preparadas aí para hoje. Olha, Daniela, música, dança, artes visuais, enfim, tudo aquilo que é oferecido no centro como oficinas para a comunidade aqui da Zona Norte, para o bairro Cidade Nova, eles vão preparar alguma coisa para essa apresentação, para essa comemoração dos 9 anos. E a comunidade tem realmente o que comemorar, até porque são os bairros aqui em volta, tem uma população em média de 350 mil pessoas. Aqui no centro, Padre Pedro Vignola, estudam 1.480 alunos nessas atividades aí, em oficinas dessas atividades que eu acabei de citar para você. A programação começou ontem, os portões se abrem daqui a pouco às 8 da manhã, as pessoas já estão aqui dentro, esse é um espaço também de lazer e de convivência, mas a programação maior mesmo acontece à noite, o centro fica aberto até às 10 da noite. E aí por aqui vai ter exposições de artes visuais, performances teatrais, apresentação de dança, canto, instrumentos musicais e um musical, Um Sonho de Natal. Agora um detalhe, a programação é feita também com os alunos. Mais de 800 alunos aqui dos cursos das oficinas do centro vão participar dessa programação toda especial feita aqui para os moradores da Zona Norte de Manaus. O Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola fica na Rua Gandu, na esquina com a Avenida Noel Núteus, bem ao lado da bola do Núcleo 8. Daniela Sayag. Lá na Cidade Nova, esses centros sociais e da família são um dos grandes presentes, né, que a cidade de Manaus recebeu nos últimos anos pelo poder público. As pessoas de fato vão, né, principalmente crianças e idosos, e aí com uma programação especial fica ainda melhor. Obrigada, Manuel, até mais. Olha, agora são 7h14, vou te mostrar o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Mulher se perde na mata e acaba fazendo o próprio parto. O caso aconteceu no município de Presidente Figueiredo e a agricultora só foi encontrada 4 dias depois do desaparecimento, já com um filho recém-nascido. A boa notícia é que mãe e filho passam bem. Homem recebe descarga elétrica e fica preso em poste ao tentar fazer ligação irregular no bairro Colônia Oliveira Machado. O Corpo de Bombeiros conseguiu realizar o salvamento da vítima, que continua hospitalizada, com quadro clínico estável. 200 agentes do Manaus Trans e policiais militares à paisana garantem compra tranquila nos centros comerciais da capital. A ação faz parte da Operação Natal, que deve seguir até janeiro, quando encerra o período de maior movimentação no comércio. Grupo de concursados voltou a montar acampamento em frente à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A mobilização é para pressionar o governo pela terceira lista de aprovados do concurso público de 2014. A convocação deve sair até o fim da tarde desta terça-feira. Agora um recado para você: cuidar da saúde deve ser sempre prioridade. E eu fico feliz em poder dizer que agora em Manaus você tem um lugar dedicado a cuidar de você com valores bem acessíveis. Eu estou falando aí da Clínica Médica Zona Sul, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao IFAM, antiga Escola Técnica. Na Clínica Médica Zona Sul, você faz consultas em diversas especialidades, exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletrocefalograma.
E ainda pode solicitar que alguns desses exames sejam feitos, sabe onde? Na sua casa. Quer mais comodidade que isso, gente? E o melhor de tudo, a Clínica Médica Zona Sul tem um corpo técnico altamente especializado sob a gerência do infectologista e pesquisador Noaldo Lucena. Consultas e exames com valores que você realmente consegue pagar. As condições são facilitadas. Pega aí o papel e caneta, eu vou dar as dicas, o número de telefone, o WhatsApp, olha só. Clínica Médica Zona Sul fica na Avenida 7 de Setembro, em frente ao IFAM, antiga Escola Técnica. O número do telefone é 3877-6350 para mais informações, ou se você preferir, entrar em contato também pelo WhatsApp no 991648735. Vou repetir o número, 991648735. Vamos voltar então a falar com Walter Cardoso, direto do RC Cop. Ele mostra pra gente a movimentação no trânsito ao vivo lá de cima. Onde é que a gente está agora? Walter, Efigênio Salles, é isso? Exatamente, Daniela. Efigênio Salles aqui sobre o viaduto Miguel Arraes, justamente mostrando o acesso aqui de quem vem da Zona Norte, principalmente, indo em direção a várias regiões da cidade, que é um acesso para várias zonas diferentes, tanto para quem vai para a Zona Sul, quem vai para a Zona Leste de Manaus, trânsito muito tranquilo. Aqui é um acesso bastante acessado, muitas vezes já fica engarrafado desde a saída do Parque 10, hoje o trânsito aqui é muito tranquilo. Quem precisar acessar aqui a Avenida Mário Piranga Monteiro, por qualquer um dos sentidos, vai seguir com muita tranquilidade, não vai ter nenhum tipo de problema, nenhuma retenção, Dani. A gente sobrevoa nesse momento, então, a saída, uma das saídas do Parque 10, ali pela Grande Otelo, sobrevoando o viaduto Miguel Arraes. Vamos continuar aqui na direção da Recife? Vamos pedir para o comandante Robson, acho que é ele que está hoje no comando. A gente tem aqui agora a bola ali do Eldorado, né? Que parece que também está super tranquila. A retenção que tem é normal, é do semáforo, que realmente segura um pouco os carros ali. Vamos um pouquinho mais para trás, vamos no contrafluxo. Vamos tentar mostrar como é mais uma saída do Parque 10 também, está tranquila, aqui pela perimetral. E vamos no contrafluxo tentar ir na direção do viaduto de Flores. Vamos tentar fazer esse percurso invertido para ver como é que está ali a Mário Piranga Monteiro, o iniciozinho da Recife. Walter. Exatamente, Dani. Nós notamos que o único ponto realmente que apresenta lentidão é esse trecho aqui nas proximidades da Assembleia Legislativa, aqui justamente nessa rotatória do Eldorado. Até comparando a outros dias, a lentidão ela é menor. Já mostramos em outras situações, já notamos que o viaduto chega, que o congestionamento chega a ficar na parte superior do viaduto. Hoje não, ele já chega aqui na parte descendente, né, do viaduto, segue com muita tranquilidade. Após esse sinal da rotatória do Eldorado, segue sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de lentidão em todos os sentidos, tanto para quem vai para Efigênio Salles ou segue ali na Avenida Mário Piranga. Então uma boa opção aí para quem estiver saindo da zona norte da cidade é a Avenida Mário Piranga. Hoje trânsito bem tranquilo, pode confiar, pode vir por ela. Se a Mário Piranga está assim, vamos ver como é que está ali a Constantino, que normalmente a gente tem apresentado para vocês todas as manhãs um trânsito bastante tranquilo também. Geralmente é a Mário Piranga que está mais engarrafada, a Constantino tranquila. Hoje se repete isso, a Constantino também tranquila, mesmo com a Recife estando sem engarrafamento, Walter? Não só a Constantino Nery, como a Avenida de Djalma Batista também, Daniela. Os dois seguem sem nenhum tipo de problema. Vida muito boa hoje para quem precisa ir em direção ao centro da cidade. Nós notamos aqui que as únicas retenções elas acontecem mesmo nos semáforos, mas aí é questão de 3, 4 minutos até que o trânsito seja liberado e então a viagem segue tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Então, se você mora na zona norte da cidade, a zona mais populosa da nossa Manaus, não precisa cortar ali por dentro da zona leste, pegar a grande circular, não, se você quer acessar o centro. Tanto a Constantino Nery, quanto a Djalma, quanto a Mário Piranga, antiga Recife, as três principais vias de acesso entre a Zona Norte e o centro da cidade, as três principais vias que cortam a nossa cidade, estão completamente desobstruídas amanhã dessa terça-feira, 7h20 da manhã. Faz o seguinte, se você não tem compromisso logo, fica com a gente até 7h55 aqui no Manhã no Ar, que vai dar tempo de você chegar tranquilamente sim, porque o trânsito hoje está uma beleza na nossa cidade. Que bom, graças a Deus. Obrigada, Walter. Amanhã a gente volta então a se falar. Até lá.
Até mais, Dani. Um bom dia para todos nós. E o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas vai realizar hoje um seminário para discutir soluções para o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Olha, soluções é o que a gente precisa realmente, né? Durante o evento serão abordados assuntos como a implantação do BRT, a retirada do pagamento de dinheiro da catraca dos coletivos. Sobre esse e outros assuntos, eu falo agora ao vivo, novamente com a Thea Morel, né? Thea, durante esse evento, o Sinetran vai lançar 2 aplicativos. Conta pra gente como é que eles vão funcionar. É isso mesmo, Dani. São 2 aplicativos que devem ser muito úteis para os usuários do transporte coletivo aqui de Manaus. Nós temos o Busão Cultural, que é uma espécie de biblioteca, né, que vai estar disponível para os usuários dos ônibus. E tem também o Cadê o Meu Ônibus, que vai informar aí horas e datas, locais, né, das linhas de ônibus, por onde elas estão passando naquele momento e evitar aí que os usuários se atrasem para o seu compromisso. Eu vou conversar agora com o Fernando Borges, né, que é o assessor do Sinetran, para falar um pouquinho sobre essa palestra. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre as ações que estão sendo feitas. Essa palestra, por exemplo, vai informar muito sobre a questão do transporte coletivo aqui em Manaus, não é isso mesmo? Exatamente. Estamos hoje promovendo, lá no Estúdio 5, um evento que vai debater o transporte coletivo em toda a sua complexidade, não tratando apenas de tarifa, mas os benefícios novos que nós estamos oferecendo aos usuários. Os benefícios incluem, por exemplo, esses aplicativos que eu acabei de citar. Exatamente. Os aplicativos, né, que vão permitir ao usuário saber onde está o ônibus e que horas ele deve se dirigir à parada, e também trazer experiências de outros estados, como é o caso do procurador Haroldo, que veio do Mato Grosso do Sul, apresentar a sua experiência com a retirada do dinheiro da catraca, que reduziu a 0 a criminalidade. Pois é, retirada do dinheiro, Dani, que já causou muita polêmica aqui em Manaus. E para falar um pouquinho de como foi a implantação desse projeto lá em Mato Grosso do Sul, nós temos também o Haroldo Lima, que é procurador de justiça naquele estado e que foi um dos incentivadores dessa proposta. Bom dia, procurador. Procurador, vamos falar primeiro como é que é essa proposta, né, de retirar o dinheiro das catracas, foi implantada lá em Campo Grande. Bom dia, povo de Manaus. Nós em Campo Grande resolvemos atuar por conta da escalada da violência. Era uma média de 10 assaltos dias, inclusive com armas brancas e armas de fogo. E antes que ocorresse uma vida, fosse acabada, fosse um assassinato, nós intercedemos e chamamos todo o setor responsável pela atividade, o poder público, o poder privado e também o poder político local. Fizemos várias audiências públicas de forma que aquela parte da população que ainda não estava usando o cartão, em torno de 50%, ela acabou sendo convencida que proteger a vida e garantir a segurança nos seus deslocamentos diários, ir para casa, da casa para o serviço, era muito mais importante do que o conforto de você disponibilizar o dinheiro no coletivo. De forma que nós tivemos sucessos nessa conclusão e hoje nós zeramos, felizmente, a ocorrência desse tipo. Pois é, o resultado disso realmente trouxe mais segurança dentro dos ônibus lá em Campo Grande? Comprovadamente. Hoje o usuário não é ofendido, molestado, porque nós tiramos do transporte coletivo a isca, ou seja, o caixa eletrônico, como estão chamando aqui em Manaus. De forma que hoje, comprovadamente, nós estamos há 4 anos sem nenhuma ocorrência, de forma que o beneficiário de tudo isso, o resultado desse caso de sucesso, foram os usuários que estão sendo poupados, né, dessas ofensas, porque o usuário estava na linha de tiro na hora que acontecia o assalto ao caixa do coletivo. Agora, procurador, uma polêmica muito grande envolvendo esse projeto é justamente o fato de que os rodoviários alegam que cobradores, outras pessoas que trabalham dentro do ônibus podem perder o emprego. Como é que foi feito isso em Mato Grosso? O que precisa para colocar esse projeto em prática? Olha, em Mato Grosso do Sul não aconteceu isso de um dia para o outro. De forma que em torno de 1.000 cobradores, empregados que viviam desse serviço, acabou sendo levado pelas empresas, pelas concessionárias, a atuar em pontos de venda,
tiveram curso para serem motoristas, de forma que só não foi reaproveitado quem não quis. Então, essa parcela de realocação dessa mão de obra, isso aí tem que ser uma formatação local e envolver todos os setores de que esta ação não cause um desemprego, ou seja, o tiro não pode sair pela culatra, é preciso também proteger esses trabalhadores. Bom, Dani, como essa é uma questão realmente muito polêmica, eu volto a repetir, hoje acontece essa palestra do Sinetran a partir de 3 horas da tarde no Estúdio 5. Quem tiver mais dúvidas sobre esses projetos e sobre outras iniciativas que precisam ser tomadas dentro do sistema de transporte coletivo, pode comparecer, a participação lá é aberta para todo mundo que estiver interessado no tema. Obrigada, Thea Morel. Com certeza um assunto de interesse público bastante grande aqui na nossa cidade. Agradeço aí também aos nossos entrevistados, principalmente ao promotor que veio do Mato Grosso do Sul, né? Então, muito obrigada aí por mostrar essa experiência também à nossa cidade. Até mais, Thea. Olha, gente, os cursos à distância estão ganhando cada vez mais adeptos no país inteiro. Aqui em Manaus, a realidade não é diferente não, viu? As vantagens de estudar online estão no preço, que é bem mais em conta, e também na flexibilidade de horário, já que você pode acompanhar as aulas quando quiser, da onde quiser. Mas é necessário ter alguns cuidados antes de escolher o curso desejado. E é isso que a gente vai ver agora no quadro Lição de Casa. Patrícia é pós-graduada em Direito Ambiental. O curso foi todo online. E se a gente pergunta se ela faria de novo, a resposta é certa. Faria, com toda certeza. O curso online superou as expectativas dela, mas isso aconteceu porque ela sabia exatamente o que queria. Antes de fazer o curso, eu pesquisei, fui no MEC para saber a avaliação, se era credenciada, a instituição, qual era o conceito dela, né? Então, como eu vi que o conceito era bom, eu resolvi fazer. De acordo com o MEC, o número de contratos do FIES para cursos presenciais caiu pela metade em 2015. Passou de quase 733 mil em 2014 para 313 mil no ano passado. Tudo isso por conta da falta de verba do governo. Nesse ano, deve fechar com uma queda de 16%. Por isso, a educação à distância é a que mais cresce no Brasil. São pessoas que, apesar da crise, não querem se distanciar dos estudos. E essa modalidade, no ano passado, teve um crescimento de 13% em relação a 2014. Mais barato para o aluno e também para a faculdade. Cada vez mais pessoas estão buscando os cursos de educação à distância, não só pela facilidade de poder estudar da sua própria casa, né, mas também por conta do custo. Sem sombra de dúvida, o fator custo é um fator preponderante na hora da decisão por fazer um curso online. Mas tem um detalhe com relação à carga horária. O Ministério da Educação só reconhece cursos com no mínimo 360 horas aula. Abaixo disso, o certificado não é válido. E os cursos de instituições de fora do Brasil merecem uma atenção especial também. Deve tomar sempre o cuidado para saber se essa instituição já tem algum acordo, algum convênio com a instituição nacional. Porque senão, ao final do curso, o estudante pode se deparar com inúmeros problemas para que o seu diploma possa ser reconhecido no país. Por tudo isso, é importante ficar bem atento na hora de escolher, para não correr o risco de gastar dinheiro e ficar sem o diploma. Olha, gente, com a família do Leite, o seu dia tem sempre muito mais. Para combinar com aquele cafezinho gostoso, tem o leite em pó que leva mais qualidade para as suas manhãs. Com o leite condensado, você tem mais sabor, porque ele é delicioso, consistente e é o segredo para deixar as suas receitas irresistíveis. Com queijo interfolhado, você tem 100% de aproveitamento. Sabe por quê? Porque as fatias já vêm todas soltinhas, separadas e não grudam não. Tudo isso numa embalagem super prática. Você encontra o queijo interfolhado prato e também mussarela. E para dar aquele toque especial à família do Leite, tem o queijo ralado. Leve mais do leite aí para sua casa, leve mais do leite para o seu dia. Olha só, a gente vai agora para um pequeno intervalo, são 7 horas e 30 minutos e volta daqui a pouco com muito mais informação para você. Tem inclusive dia decisivo aí do Peladão a Bordo, reality aqui da TV A Crítica Record. Sai daí não, a gente volta já já.